Galera, dá só uma olhada nisso aqui. O perfil de esquerda, ó, Mídia Ninja, compartilhou esse vídeo aqui colocando venezuelanos ocupam as ruas contra os ataques dos Estados Unidos à soberania do país. Grava esse vídeo, ó, passa um carro ali, depois tem esse cara aqui de verde, de vermelho aqui em cima. Beleza, eu falei, cara, eu vou tirar print e vou pesquisar aqui esse negócio. Olha o que me aparece. A mesma manifestação, 12 de dezembro de 2025, ele recordando a manifestação, ó. É o mesmo vídeo, ó, o carrinho que passa aqui, depois este outro carro passa, o cara de verde, o cara de vermelho. Ou seja, isso daqui não é o quê? Verdadeiro. Esse vídeo tem mais de 137 mil curtidas, mais de 1 milhão de visualizações. Eu te pergunto, será que o Moraes, o Lula, vai mandar a PF na casa dessa turminha aqui? Porque, na verdade, fake news para essa galera são verdades inconvenientes que a gente fala. E quando eles realmente fazem fake news, que são notícias falsas, aí tá tudo bem. O problema não é o que fala, é quem fala, né? Pessoal, não costumo fazer isso não, porque eu acho que as pessoas podem compreender errado, né? Quando a gente agradece pela quantidade de seguidores aqui, como se a gente fosse alguma estrela. Mas, problemas, né? Deixa o pessoal achar o que for. Que eu vim falar aqui mesmo e agradecer cada um de vocês. Afinal de contas, a gente bateu aí 19,1 milhões já de seguidores só aqui no Instagram, né? E, poxa, eu vim de uma favela, não tinha nenhum seguidor quando eu tava ali na escola, na faculdade, e eu era o mesmo Nicolas, né? Com os mesmos princípios, obviamente, hoje com mais maturidade, aprendendo mais, mas quero agradecer a vocês, né, que estão aqui desde sempre, e pode ter certeza que o futuro, ele é brilhante, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, obrigado mesmo a cada um de vocês, compartilham, que curtem o nosso trabalho, e eu sempre vou estar aqui para poder ser a voz de vocês, sempre, 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 sempre. Que Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado. O senhor apoia, por exemplo, uma ação militar no Brasil, bombardeio, o senhor concorda com o Metro? Explica pra gente esse assunto. É engraçado que vocês estão colocando como se o Nicolás Maduro fosse a Madre Teresa de Calcutá, ela estava fazendo um serviço beneficente, aí os Estados Unidos foi lá, pegou eles e está prendendo um assistente social. Peraí, Nicolás Maduro era procurado internacionalmente por narcotráfico. Ele era um cara que passava tanques de guerra na população. Então não é que se falar de que você apoia bombardeio, eu apoio bombardeio contra criminoso, sim, mas vocês não apoiam não? Eu apoio contra o crime organizado. O que aconteceu foi o seguinte, nós temos um país, né, que estava subjugado a um ditador que durante anos não fez as 3 eleições que houve lá, não teve reconhecimento do resultado das eleições por nenhum órgão nacional e nem mesmo internacional. Ou seja, é inacreditável como agora estão dando foco na ação, digamos, dos Estados Unidos, sendo que a ação anterior do Nicolás Maduro está sendo esquecida. Inclusive, o que se espera de fazer? De que o direito internacional vá e faça os seus mecanismos, alguém mande um papel para poder ir lá e tomar uma ação contra o Nicolás Maduro? É simples o que aconteceu. Um país foi lá e, de fato, prendeu o bandido. Não foi um presidente que foi preso, foi um bandido, um criminoso que foi preso. Agora, aqui no Brasil, o meu post é muito claro. É de que eu desejo que os criminosos do nosso país também paguem pelos seus crimes. Agora mesmo está acontecendo a audiência de custódia do Nicolás Maduro. E eu não tenho dúvidas que tanto o Lula, né, quanto todo o Foro de São Paulo, que foi fundado pelo atual presidente da República do Brasil, ajudou e muito naquilo que nós temos hoje na América Latina, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito ao narcotráfico, no que diz respeito à situação que a América Latina está hoje. Então, assim, Nicolas, você deseja que capturem o presidente do Brasil? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, né, que postei aí um meme, eu acho que pode postar meme ainda, né, deles prendendo ali o Lula, é que os criminosos do nosso país paguem pelos seus crimes. O que acontece no Brasil é o contrário. O criminoso vira presidente e um cara que não cometeu nada está preso, né, que é o caso aí do Bolsonaro. Então, a gente sabe que o que eu explano é simplesmente o que está na garganta de muita gente, só que muita gente não tem coragem de falar. Eu espero também que o Lula tenha coragem de pegar uma aeronave da FAB e descer nos Estados Unidos, já que ele disse que Trump invadiu a soberania da Venezuela, do povo venezuelano. Não, o povo venezuelano se livrou de Maduro. O povo está comemorando, enquanto a velha mídia comunista, socialista, os petistas, a velha mídia e o senhor Lula da Silva condenando o ato dos Estados Unidos
um ato libertador. Quem dera. Nós já tivemos os benefícios da parte dos Estados Unidos e esperamos um pouco mais, porque o Foro de São Paulo é daqui. O Foro de São Paulo é alimentado pelo dinheiro do narcotráfico da Venezuela. O narcotraficante Maduro é parte significativa disso tudo aqui, tão amigo do Lula da Venezuela. Parabéns ao povo, que festejem e não dê ouvidos. Se eu fosse você, qualquer TV aberta, desligue. Eu não vejo nenhuma delas, não vejo absolutamente nada, principalmente essas fechadas, as news, né? Que tem os seus comentaristas políticos, agora é cada um mais sabido do que o outro. Vocês não passaram por nenhum sofrimento como o povo da Venezuela sem ter o que comer. Olá, meus amigos, hoje 5 de janeiro, estou aqui em Buenos Aires. É impressionante a comoção dos venezuelanos aqui em Buenos Aires, a alegria deles, a comemoração ontem no Obelisco, aqui na 9 de julho, bandeira, enfim. Todos os venezuelanos do mundo inteiro estão comemorando a prisão do Maduro de uma maneira fervorosa. É a volta da liberdade, é algo que eu acho que nós brasileiros nunca sentimos na pele desse jeito como que é. Ainda não, porque estamos no caminho. Estamos no caminho negativo, se alguma coisa não fizer. Trump, obrigado. Trump, olhe por nós. Olhe por nós, porque o caminho é esse. E o recado está dado. Eu acabei de postar um vídeo agora no meu Stories. Veja bem, o meu Instagram não é político, mas é o que vocês sabem que eu não aguento. Eu tenho que falar essas coisas que é para abrir a cabeça de muita gente. Tentar abrir, né? Quem não gosta de mim não vai abrir a cabeça de jeito nenhum, enfim. Assistam o vídeo que eu postei no meu Stories agora, o Marco Rubio falando sobre o Trump e sobre o que aconteceu. Assistam, vão no meu Story agora e assistam esse vídeo do Marco Rubio com o Trump ao lado. Eu não vou falar nada, não vou comentar. Assistam o vídeo. Olha só do que o Nicolás Maduro, que alguns artistas do Brasil, esses militantes esquerdistas, esses professores universitários, gente, eu falo, é uma putaiada do inferno. Do inferno, mas a gente está se vendo. Eu nunca tive tanta esperança, hein, que alguma coisa ia voltar, ia mudar. O Nicolás Maduro, ele é acusado e vai ser provado, inclusive agora está sendo o julgamento dele. Tráfico de drogas, narcotráfico, conspiração de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, como ele é bonzinho, né? Posse e conspiração para posse de armas, uso de aparato estatal para corrupção e proteção do crime, ordenar sequestros, espancamentos e assassinatos. Vejam aí, vejam o próprio o Nicolas aqui no Brasil falou a quantidade de assassinatos que o Maduro é responsável, a quantidade de espancamentos, a quantidade de pessoas, a quantidade de redes sociais, de meios de comunicação, foram mais de 400 meios de comunicação fechados, calados. E eu não entendo que a imprensa brasileira ainda defende esses caras, eu não entendo. É muito dinheiro por trás. A alegação de corrupção e suborno envolvendo familiares. E aí fora dos Estados Unidos ele tem acusações de lesa à humanidade e repressão política por supostas detenções arbitrárias. Enfim, o cara, ele se assemelha ao Hitler. E tem gente que defende, mas os Estados Unidos não pode se meter. A questão é essa. O que o Nicolás Maduro fez é fora do âmbito da Venezuela. São coisas que refletem no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Então assim, tem que fazer, na minha opinião, tem sim. Trump, parabéns, tem que fazer isso. E Trump, dá uma olhadinha no Brasil, sabe, Trump, tem um país perto da Venezuela chamado Brasil. Vai ter coisa bem parecida aqui. Tá chegando a nossa hora. Eu tenho certeza. Valeu. Boas férias a todos. Não, peraí, não terminou não, né? No Brasil, tem carnaval, tá, gente? Aproveitem, né? Pelo que eu vejo, o Brasil, a preocupação do brasileiro agora é a quantidade de feriados que vai ser esse ano, que vão ser recordes, a quantidade de feriados, e carnaval. Então no Brasil esse ano tem carnaval, depois tem a Páscoa, lógico, aí tem a Copa do Mundo, aí tem eleições. Brasil, acorda! Acorda, o momento da virada é esse. Esse é o momento que eu acho que o mundo, nos últimos anos, nunca esteve tão favorável a que as coisas voltem ao normal. Acordem pra vida. Chega. Já passou de todos os limites. Enquanto o mundo começa a reagir contra ditadores sanguinários, o presidente do Brasil escolhe, mais uma vez, ficar do lado errado da história. O posicionamento de Lula contra a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos é uma vergonha internacional. É um tapa na cara do povo venezuelano, que há anos sofre com fome, perseguição política, censura e violência.
Milhões fugiram do país, atravessaram fronteiras a pé, perderam tudo. E mesmo assim, Lula prefere defender o ditador. Isso não é diplomacia. Isso é cumplicidade. Maduro não é um líder popular, como a esquerda tenta pintar. Maduro é um tirano que se mantém no poder à força, fraudando eleições, calando a oposição e transformando um país riquíssimo em petróleo em um verdadeiro campo de miséria. E quando uma potência internacional age para responsabilizar esse tipo de criminoso, Lula corre para passar pano. Por quê? Porque a esquerda tem lado, e não é o lado do povo. Lula se cala diante da repressão, ignora presos políticos, fecha os olhos para denúncias gravíssimas de violações de direitos humanos, mas aparece rapidinho para criticar os Estados Unidos. É sempre o mesmo discurso, anti-americano, ideológico, ultrapassado, que não resolve nada e só isola o Brasil. Enquanto isso, o brasileiro aqui dentro enfrenta inflação, insegurança, desemprego disfarçado, impostos abusivos e promessas não cumpridas. A tal da picanha virou piada. O café ficou caro. O gás pesa no bolso. Mas a prioridade do presidente é defender ditador estrangeiro. É revoltante. O Brasil poderia estar se posicionando ao lado da liberdade, da democracia e dos povos oprimidos. Poderia estar exigindo eleições livres na Venezuela. Poderia estar apoiando sanções contra criminosos. Mas não. Prefere se alinhar a regimes autoritários como se isso fosse virtude moral. A esquerda fala em direitos humanos, mas só quando convém. Quando o ditador é amigo ideológico, eles se calam. Quando o povo grita, eles fingem que não escutam. Quando a justiça tenta agir, eles chamam de imperialismo. O brasileiro está cansado disso. Cansado de ver o país passar vergonha lá fora. Cansado de um presidente que defende bandido de terno e abandona o próprio povo. Quem defende Maduro não defende democracia. Quem critica a prisão de um ditador está escolhendo o lado da opressão. E quem governa assim não representa o Brasil que trabalha, que paga imposto e que ama a liberdade. O povo está acordando. E a história vai cobrar cada posicionamento.